faz uma ilustração do que a gente comentou há pouco. Inicialmente eu tenho meu código fonte escrito aqui num arquivo, no editor de texto, que tem a extensão .c. Eu passo por um processo de compilação e vai gerar o meu código objeto. Como eu comentei anteriormente, o C disponibiliza uma série de bibliotecas de funções, inclusive as minhas próprias bibliotecas que eu também posso desenvolver e fazer um processo de link edição juntando o meu código objeto com essas bibliotecas de função, e a partir daí eu vou gerar um código executável que pode ser utilizado naquele sistema operacional para onde eu compilei. Bom, vamos ter a primeira experiência do nosso primeiro programa. Esse primeiro programa aqui eu queria mostrar para vocês um ambiente chamado Online GDB. O Online GDB, ele é um ambiente que roda na web, e eu vou pegar esse programa que a gente está tendo aqui, que é um exemplo, né? Tem aqui o include, eu vou explicar passo a passo cada um desses comandos aqui, tá certo? Eu vou parar por agora, vou abrir o editor e a gente retorna em seguida. Então, a gente vai abrir aqui uma aba de um browser qualquer e a gente vai digitar online GDB. Vou abrir aqui esse primeiro link que apareceu. O online GDB, ele pode ser utilizado para desenvolver uma série de linguagens. A gente vai ver algumas aqui. Eu vou dar uma melhorada nesse meu ambiente para facilitar para vocês. Vou reduzir aqui, aumentar essa tela. E aqui eu tenho à minha direita, no canto superior, a quantidade de linguagens que eu tenho possibilidade de desenvolver na web, sem precisar instalar absolutamente nada. Então eu vou escolher o C. Ele já me aparece aqui com um código, um template de um código muito próximo do código que a gente está sugerindo para vocês desenvolverem. Eu vou só escrever alguns outros comandos aqui para a gente poder começar a nossa arte de programação. A primeira coisa que eu vou fazer é apagar esse texto aqui. Esse texto aqui é um comentário, mais para frente a gente vai comentar sobre isso. Os comentários, eles precisam estar entre esses dois conjuntos de caracteres. O primeiro tipo de comentário é isso: uma barra e um asterisco e a barra. Aqui dentro eu posso escrever uma mensagem qualquer para ajudar o leitor do meu código a entender o que esse código se propõe a fazer. Então eu posso colocar aqui, ó, este é o meu primeiro programa em linguagem C. Percebam que esse código aqui que eu estou grifando, ele não será submetido ao compilador como uma função, como um comando. Ele é o que a gente chama de comentário. Ele só serve para ilustrar, para facilitar o entendimento do leitor do meu código, tá certo? Uma outra maneira que eu tenho para fazer comentário, nesse caso aqui eu estou definindo um bloco, né? Eu poderia ter outras linhas aqui, ó. Eu poderia ter outras linhas com comentário aqui, ó, que também, como está dentro desse bloco, né, barra, asterisco, asterisco, barra, ele não servirá de ele não será entendido como um comando. Outra maneira que eu tenho é utilizando barra, barra, e aí eu tenho toda essa linha aqui, ó, toda essa linha como um comentário. A próxima linha, ela não é mais um comentário, já é uma linha de código, tá certo? Tranquilo, vou apagar aqui, né? Vou apagar esse segundo comentário. E aqui a gente vai começar a fazer uma adaptação do nosso código, né? No nosso código também coloquei aqui, ó, um outro jogo da velha, né? Tem gente que chama o jogo da velha de Sharp, cerquilha, jogo da velha. E tinha lá, não sei se vocês lembram, dei uma olhada lá nas transparências, tinha um include. Eu tenho esse sinal aqui
de maior e menor. Então a gente vai conversar mais para frente, mas eu já vou adiantar. Quando eu tenho o cerquilho include, eu estou utilizando uma diretiva de pré-processamento, indicando que eu tenho interesse, na hora de fazer a link edição, de trazer as funções que eu estou utilizando da biblioteca stdlib.h, né? Biblioteca padrão. Eu também estou indicando uma outra biblioteca, que é a biblioteca stdio, ou stdio, a biblioteca de entrada e saída de C. E aí eu começo a definir o meu primeiro programa. Aqui tem algumas coisas bem interessantes. A primeira delas é todo programa, todo projeto em si precisa da função main. A função main, como a gente utilizava na matemática, eu tenho um tipo, tenho um nome para a função, né? Entre parênteses eu vou utilizar aqui a possibilidade de eu trabalhar com os parâmetros. E depois de toda a execução dos meus procedimentos dentro da função, eu vou ter uma cláusula chamada return. E essa cláusula return ela vai retornar um valor, ou um valor de uma variável. Eu posso colocar aqui diretamente o valor, nesse caso aqui é 0, ou eu poderia também colocar aqui uma variável, e a gente vai entender mais para frente o que é essa variável, e o valor que essa variável está armazenando, eu devolvo ao sistema que está chamando essa função. Isso vai ficar mais claro mais para frente. Bom, nesse caso aqui eu estou retornando 0 e eu estou dizendo que esse 0 ele é do tipo inteiro, tá certo? Então o tipo inteiro, a gente tem para os tipos numéricos, né? O tipo inteiro, basicamente tipo inteiro, tipo ponto flutuante, né? Que são as decimais. Então aqui eu tenho os inteiros. O inteiro pode ser com sinal e sem sinal, a gente também vai ver isso mais para frente. E eu tenho os números reais, né, que aqui no caso eu represento como sendo do tipo float. Tem outros tipos também, mas a gente vai ver isso mais para frente, tá certo? No nosso código a gente também tinha a mensagem não era hello world, a mensagem era bem-vindo ao C. E aí me aparecia esse barra N aqui, ó. Esse barra N significa que a gente vai pular uma linha depois que essa linha foi impressa no nosso terminal de console. Depois disso, a gente tem essa cláusula return 0 nesse comando, que ele vai indicar, vou colocar um comentário aqui, ó, indica o término do programa com sucesso. Tá certo? A gente, para poder fazer a compilação e a execução, tem esse botão verde aqui, ó, Run, que significa que eu vou compilar e eu já vou executar esse código. Então eu vou levantar aqui um pouquinho essa aba, o código vai aparecer aqui embaixo, né, o meu terminal de console. Se não tiver nenhum erro, ele vai compilar e vai mostrar a mensagem para mim aqui, ó. Exatamente, mostrou a mensagem, bem-vindo ao C. Tudo bem? Tá certo? Vou parar por aqui e a gente já retorna para fazer uma análise desse código, né? E também fazer o nosso segundo exemplo.